Olá, vamos então para nossa segunda aula de raciocínio lógico. E conforme prometido, agora nós vamos falar melhor o que é o algoritmo. O que significa algoritmos, né? Então, lendo aqui o nosso texto, algoritmos é uma sequência finita. Como assim finita? Ela tem um início e um fim. Ela começa e termina, de passos bem definidos e não ambíguas. Como assim? Que não tem mais de um significado. Então, assim, um algoritmo é uma sequência que tem um início e fim de instruções, de passos a passos bem definidos, que fique claro, cada passo fique claro o que deve se fazer. Ah, não entendi ainda o que é algoritmo. Tá bom, vamos dar alguns exemplos. Um algoritmo para voltar para casa depois da aula, por exemplo, poderia ser esse aqui, ó. Passo 1, sair da escola. Esse é o nosso início, né? Aguardar o transporte. Passo 3, entrar no veículo de transporte, né? Passo 4, ir até o endereço de casa. Passo 5, sair do veículo, sair do carro. E passo 6, entrar em casa, fim. Por que início e por que fim? De onde veio o início e fim? Do título do nosso algoritmo. O que é um algoritmo? Uma instrução com início e com fim. Então, o nosso algoritmo definido era um algoritmo ensinando como faz para voltar para casa. Então, a partir disso, eu tenho passo a passo bem claros de como se deve realizar essa tarefa. De sair da escola de volta para casa, né? Então tá ali, sair da escola, aguardar o transporte, entrar no veículo, ir até o endereço de casa, sair de casa e entrar em casa. Na ciência da computação, um algoritmo é um conjunto de passos para que um programa de computador possa realizar uma tarefa. Isso não é muito diferente do exemplo que eu acabei de falar. Só que é aquilo, ele precisa ser definido numa linguagem de programação para que você consiga ler e entender e o computador também. Então, nesse exemplo, a gente está usando uma linguagem de programação pseudocódigo conhecida como Visual G, e que tem um exemplo, um algoritmo de boas-vindas, né? Então ali tem o início que ele digita, ele pede para você, né? Ele digita na tela, olá, digite seu nome, depois ele salva na variável nome, isso a gente vai aprender mais para frente o que é variável, né? Mas ele salva esse dado com o título de nome e quando ele vai para a terceira frase, essa parte aqui, não escreva, ele escreva seja bem-vindo e coleta o que foi escrito na variável nome. A gente vai ver mais para frente, mas aqui tem instruções de como, né? E aqui é o resultado desse pequeno programa, né? Então, olá, digite seu nome, a pessoa veio e digitou Gustavo, e aí salvou o Gustavo na variável nome, depois ele imprimiu seja bem-vindo, Gustavo. Essa mesma instrução, se eu quiser dar boas-vindas para uma outra pessoa, basta eu executar esse mesmo algoritmo. E a hora que a pessoa for digitar o nome, ele vai ter o mesmo resultado. Então, isso que é o legal. Isso é um programa que tem aí um algoritmo ensinando a dar boas-vindas para as pessoas. Esse é o primeiro programa aí, né? Bem básico. Como é que a gente faz para criar um algoritmo? Isso é algo que a gente deva pensar assim. Quando a gente está falando em linguagem de programação, a gente está falando em pensamento computacional. Tem um pensamento computacional e tem um pensamento humano, como a gente pensa, como a gente toma decisão e como o computador toma decisão. O computador só toma decisão seguindo dois fatores, que vem lá do binário, a gente vai falar mais para frente, mas assim, ele só consegue entender informações que tenham como resposta verdadeiro ou falso. Então, quando a gente vai criar um algoritmo, o algoritmo ele só pode dar uma resposta, verdadeiro ou falso. Não tem um talvez, quem sabe, né? Então, o computador ele só consegue lidar com informações, com proposições que digam verdadeiro ou falso. E a partir dessas informações, ele trabalha ali com os dados. Então, vamos lá. Como assim? Como criar algoritmo? O que é algoritmo? Instruções que tem um início e um fim para resolver um problema. Então, como é que eu escrevo instruções que tem um início e um fim e vai resolver algum problema? Entender totalmente o problema a ser resolvido é o primeiro passo.
Então, por exemplo, eu vou criar um algoritmo que dê boas-vindas. Então, é um algoritmo que diga, vai precisar dizer boas-vindas. Então, ele precisa o quê? Dizer essa palavra. Então, como é que eu escrevo isso? Já é uma boa dica para começar a escrever nossos primeiros algoritmos. Entender totalmente o problema a ser resolvido. Definir os dados de entrada. Quais dados serão fornecidos? Por exemplo, nesse algoritmo que a gente viu aqui, quais são os dados de entrada? Os dados de entrada é o nome da pessoa, é o único dado que a gente vai conseguir captar aqui nesse algoritmo de boas-vindas. Porque para ele dar uma boas-vindas personalizada, ou seja, boas-vindas Fábio, boas-vindas Júlia, boas-vindas fulano de tal, ele precisa coletar esse nome, saber quem é. Então, definir os dados de entrada. Quem são os dados de entrada no exemplo do programa que dá boas-vindas? É o nome. Cada boa-vinda tem um nome diferente. O resto da frase, bem-vindo fulano de tal, é a mesma. O fulano de tal que é o dado que está sempre trocando. Então a gente precisa saber quais são os dados de entrada. Definir o processamento, ou seja, quais cálculos ou restrições a gente tem que fazer. Por exemplo, se a gente vai fazer um programa que é uma calculadora. Então, quais são as entradas? O primeiro valor, a operação, você vai somar, diminuir, dividir, e o segundo valor. Por exemplo, eu vou usar a calculadora e vai dizer 1 mais 1, quanto que é? Então, o primeiro valor, qual é a operação? Operação de mais, e o segundo valor. Depois o resultado. Então, definir como é que vai ser feito esse processamento. Aí a gente precisa passar isso para o código. E definir os dados de saída. O que vai ser gerado? Numa calculadora eu quero gerar o quê? O resultado de um cálculo. Então eu preciso saber qual é o resultado desse cálculo. E por último, testar. A gente fazer algumas simulações, alguns testes para ver se está funcionando. Por exemplo, minha calculadora, eu defini que tem que ter o primeiro valor mais o segundo valor, né? E tem que ter um resultado aí coerente com a matemática, né? Então, se eu digo que na matemática 1 mais 1 é 2, quando no meu programa o usuário digitar 1 mais 1 tem que dar 2. A gente vai fazer esses testes, entendeu? É assim que a gente descobre aí se está tudo funcionando conforme planejado. Só que algoritmos, ele não tem só o algoritmo escrito, ele existe um outro tipo de algoritmo. A gente vai falar sobre essa diferença de algoritmos agora, tá? Mas para não assustar, não se preocupa. A gente não usa todos os tipos de algoritmos. Existe o tipo de algoritmo em fluxograma e o pseudocódigo. O que a gente usa é o pseudocódigo, tá? O fluxograma até a gente pode usar para se organizar e tudo mais, mas não é o recomendado, tá? Na programação, até porque a gente não vai conseguir, através de símbolos, escrever nenhum tipo de programa, a não ser por código digitado mesmo. Então, só para dar uma passada para a gente assim, eu ouvi falar uma vez, então a gente vai explicar. O fluxograma é uma representação de um processo, ou seja, de um algoritmo que utiliza símbolos gráficos para descrever o passo a passo de alguma coisa, de algum processo, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, nesse exemplo aqui, vamos ver, a gente tem aqui, ó, um fluxograma de uma luminária que não acende. E aí ele pergunta, a lâmpada está ajustada? Aí tem um fluxo, né, dizendo, olha, se a lâmpada está ajustada, se sim, ele vem uma nova pergunta. A lâmpada está queimada? Se não, se a lâmpada não está queimada, então tem uma instrução aqui para comprar uma nova luminária. Tá? Agora, no outro exemplo, a lâmpada está ajustada? Não, então a lâmpada tem que ser ajustada, ajustar a lâmpada. Se sim, a lâmpada está ajustada, mas a lâmpada está queimada, então tem que trocar a lâmpada. Esse fluxo ele acaba sendo bem claro, né, quando a gente olha as setinhas, as indicações. Então esse é um fluxograma, né? E aqui são os símbolos deles. Então aqui tem alguns símbolos, a gente não precisa se atentar a isso, porque a gente não vai usar na nossa prática durante o curso, tá? Mas é importante falar. Então aqui esses símbolos são o que determinam quando é uma pergunta, quando a gente avança, quando inicia ou quando termina um algoritmo via fluxograma. E o pseudocódigo? O pseudocódigo
é uma forma genérica de escrever um algoritmo utilizando uma linguagem simples, uma linguagem nativa. Por exemplo, na nossa linguagem nativa é o português. Para o americano, a linguagem nativa deles é o inglês. A linguagem nativa que escreve de forma a ser entendida por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecer uma linguagem de programação própria, né? Então, olha o próprio exemplo aí desse programa, né, descrito aqui, um programa de boas-vindas, ou um programa que pergunte se x é igual a 10 é maior que 5, né? Então, acaba sendo bem fácil de se interpretar esses dois. Qual vai ser o resultado desses dois códigos quando a gente olha e imagina ele na nossa própria língua nativa, no português? Por exemplo, x é igual a 10. Se x maior do que 5, então escreva x é maior. Se não, escreva x é menor. X não é maior, perdão. E aí acaba o nosso programa. Fácil, né? Então é isso, a gente terminou a aula hoje, a segunda aula de raciocínio lógico. Espero que vocês tenham entendido bem como funciona essa questão do algoritmo.